Então, hoje, nós vamos falar da Lei 9.455 de 97, que é a Lei de Tortura. Bom, a tortura é todo ato pelo qual alguém provoca intencionalmente um sofrimento agudo a outra pessoa para alcançar um determinado objetivo. Então, gravem desde já que quando uma pessoa impõe a outra intenso sofrimento físico, dor física, ou intenso sofrimento moral, dor moral ou psíquica, que a tortura não é só física, ela também pode ser psíquica, desde que esse intenso sofrimento físico ele seja destinado a um objetivo, nós vamos ver todos eles, nós vamos ter a tortura. A Lei 9455/97 define a tortura como sofrimento físico ou mental imposto a uma pessoa para que ela forneça informação, é um dos objetivos, declaração ou confissão, para obrigá-la à omissão ou ação criminosa e para discriminá-la por sua raça ou religião. Nós vamos ver que a tortura tem vários tipos. Nós temos a tortura prova, nós temos a tortura crime, nós temos a tortura discriminação e nós temos a tortura castigo. A tortura castigo está prevista na segunda parte da lei, que trata de tortura praticada por alguém que, tendo sob sua guarda preso, doente ou criança, aplica-lhe castigo ou medida preventiva, causando à vítima intenso sofrimento físico ou mental. É preciso destacar também, nesse conceito introdutório, que a lei de tortura revogou o artigo 233 do ECA, que previa a tortura praticada contra criança ou contra adolescente. Parece que eu não vi essa parte aqui. Bom, eu já expliquei que essa apostila vocês vão pegar no final da aula com a nossa querida representante. Meus amigos, pergunta de prova. Primeiro, essa primeira parte está na apostila, só está um pouco diferente, e essa aqui também está na apostila de vocês. Pergunta de prova: quais os elementos da tortura? Meus amigos, os elementos essenciais da tortura, sem os quais nós não teremos o crime de tortura, é a imposição, né, de um sofrimento físico ou mental grave. É preciso que haja imposição de um sofrimento físico, dor física, ou mental, a dor psicológica, dor moral. É preciso que haja uma relação de subordinação entre o torturador e o torturado. Sempre o torturado vai estar em condição inferior ao torturador e, consequentemente, poderá sofrer a tortura. E o último elemento é o sofrimento imposto sempre terá uma finalidade específica. Ou no sentido de que a tortura está sendo praticada para que aquele preso confesse o crime, tá? Ou no sentido de que aquela pessoa está sendo torturada para que a pessoa torturada, pratique um crime,
ou porque a pessoa é negra, o policial é racista, está torturando a pessoa porque a pessoa é negra, ou porque o torturador quer impor um castigo a essa pessoa. Então, repetindo, tortura é a imposição de um intenso sofrimento físico ou moral. Sempre vai haver uma relação de subordinação entre o torturador e o torturado. E a tortura sempre terá um objetivo. Pode ser o objetivo prova, pode ser o objetivo crime, pode ser o objetivo discriminação ou pode ser o objetivo castigo. Beleza? Vamos analisar o tipo penal. Isso não tem nessa apostila de vocês. Certo? A apostila antiga. O tipo penal do crime de tortura. Primeiro, a objetividade jurídica é a tutela das garantias constitucionais do cidadão. Quando o legislador criou o crime de tortura, ele quis com isso proteger o cidadão contra as violações que são praticadas em desfavor dos seus direitos. O preso não só ele é preso sem que esteja em flagrante delito, sem que haja uma ordem escrita da autoridade competente, como ele não tem direito de ter um advogado às vezes, como ele não tem direito de comunicar à sua família, como ele não tem direito de ter identificado as pessoas responsáveis por sua prisão, como ele é privado de sua liberdade sem que haja uma justa causa. Então, quando a lei protege esses direitos do cidadão, eu tenho a objetividade jurídica, a proteção dos direitos constitucionais do cidadão. Então, essa é a objetividade jurídica do crime de tortura. O sujeito ativo, quer perguntar aí? Pode? Pode. Professor, eu queria saber em que situação, porque essa prática de tortura é um direito individual, não é? Eu queria saber, assim, como nenhum direito individual tem caráter absoluto, eu queria saber em que situação seria, então, permitido essa prática de tortura no nosso país. Em nenhuma situação é permitida a prática de tortura. A prática de tortura, pela própria Constituição, é suscetível de anistia, graça e fiança. O que o policial pode é repelir, né, a reação, a resistência do preso na hora da prisão. Esse repelir é legal. Ele não vai estar praticando tortura, ele não vai estar praticando lesão corporal, ele não vai estar praticando abuso de autoridade. Mas se ele se excede na forma como ele repele essa resistência da pessoa que está sendo presa, por exemplo, aí nós vamos ter a tortura. Mas a tortura, vejam, é a imposição de intenso sofrimento físico. Não é qualquer agressão do policial que vai ser tortura. Para nós termos a tortura, nós temos que ter intenso sofrimento físico ou mental. Sujeito ativo. Gente, a tortura é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Não é só o policial civil, não é só o policial militar. O pai pode torturar o filho. O tutor pode torturar o tutelado, o curador pode torturar o curatelado. E o sujeito passivo? Em linhas gerais, pode ser qualquer pessoa. Contudo, em determinadas hipóteses legais, a lei exige uma qualificação especial. Por exemplo, pessoa sujeita à medida de segurança. Alguém sujeito à guarda ou autoridade de outro.
Pessoa que está sujeita à medida de segurança, né, por ser semi-imputável ou inimputável, que sofrer uma tortura, possui uma qualificação especial. Ela é uma pessoa sujeita à medida de segurança. Uma criança que está sob a guarda de uma mãe que a tortura, também exige uma qualificação especial. Mesmo assim, o crime de tortura é um crime comum, porque para a prática da tortura não se exige nenhuma qualificação especial do sujeito ativo. Ainda que possa ser praticado por policial, que é funcionário público, a lei não exige essa qualificação especial do torturador para praticar a tortura. E, finalmente, o elemento subjetivo, que é o dolo. A tortura, gente, se caracteriza pela vontade livre e consciente de torturar. Não é qualquer conduta que nós podemos dizer que seja tortura, tá? Não é qualquer conduta que nós podemos dizer que seja tortura. Para que haja tortura, há necessidade de que o sujeito ativo, tá, tenha interesse de torturar. Se o interesse dele foi praticar uma lesão corporal, se o interesse dele foi praticar um homicídio, nós vamos ter o crime de lesão corporal e o crime de homicídio. Cuidado! Existe uma diferença muito grande entre o homicídio qualificado pela tortura e a tortura a tortura que gera o homicídio. Se a pessoa quer matar uma outra pessoa mediante tortura, mediante imposição de intenso sofrimento físico, por exemplo, ela pratica o homicídio qualificado pela tortura. Mas se o objetivo dela era torturar a pessoa, e em virtude dessa tortura ela acaba morrendo, nós vamos ter a tortura, né, agravada pelo resultado morte. Um exemplo disso que aconteceu foi o caso de uns policiais que, para fazerem um cidadão confessar a prática de um crime, começaram a afogar o cidadão várias vezes em um tanque de água. E numa das vezes ele foi e não voltou. E morreu afogado. Ora, nesse caso, nós tínhamos aí uma tortura. A prova de que os policiais estavam torturando a pessoa para que ele confessasse. E essa tortura acabou gerando a morte. Mas a morte foi pré-dolosa, porque o acontecido foi além do querido. Na verdade, o que ele queria era torturar. A morte se deu por um excesso nos meios empregados da tortura. Bom, meus amigos, vamos dividir então a tortura. Nós temos vários tipos de tortura que a doutrina classifica. O artigo 1º da Lei 9455/97 diz expressamente que na linha A nós temos a tortura prova, na linha B nós temos a tortura crime, na linha C a tortura discriminação e no inciso 2 encontramos a tortura castigo. Mas, professor Franklin, o que é cada uma dessas torturas? A tortura prova